Agência.eclésia.pt é o portal informativo da Igreja Católica, onde pode acompanhar estes e outros temas da atualidade. Agora, o lugar da espiritualidade nos cuidados de saúde, um tema que refletimos com o Coordenador Nacional dos Capelães Hospitalares, Padre Fernando Sampaio. Muito obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. Vamos hoje deter a nossa atenção neste novo decreto-lei que regula, então, a assistência espiritual e religiosa, o Decreto-Lei 253/2009, e de alguma forma é reconhecida como uma necessidade essencial esta forma de assistir espiritualmente e dos ministros representantes das diversas igrejas e confissões religiosas estarem presentes no meio hospitalar, não apenas no meio hospitalar, mas em todos os serviços pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde. A assistência espiritual religiosa é reconhecida pelo Decreto-Lei como essencial. Essencial porquê? Porque a assistência espiritual é fonte de sentido para o doente. A doença, quando atinge alguém, acaba por perturbar a pessoa. E quando nós ficamos perturbados, sobretudo quando na doença severa, como o próprio decreto reconhece, mas a literatura também reconhece, e hoje há muita literatura científica sobre o assunto, que reconhece que, neste sentido, a assistência espiritual é fonte de bem-estar para o doente. E por isso é essencial, na recuperação da própria saúde. Eu recordo-me de uma vez uma doente que muitas vezes se queixava, com muita dor, etc. E quando lhe dava a comunhão, ela ficava a dormir. Isto dá conta do bem-estar que provoca exatamente a assistência espiritual. A pessoa fica serena, estabelece um maior equilíbrio, até com a sua própria condição de fragilidade que vive naquele momento. Muitas vezes acontece que as pessoas necessitam de se reconciliar consigo próprias, necessitam de se reconciliar com Deus, têm problemas sobre os quais querem conversar. É porque nós às vezes pensamos que a assistência espiritual e religiosa é apenas para dar a extrema-unção. A extrema-unção não existe. Existe o sacramento da Santa Unção, que é sacramento de doentes. E nós só pensávamos na assistência espiritual religiosa no momento da morte. Não, não é para isso. Quando estamos doentes, nós precisamos muitas vezes de conversar. Os médicos não têm tempo. E, sobretudo, há coisas que nós conversamos com alguém que nos pode escutar e guarda o sigilo. Para além de nós precisamos também de oração, de celebrar a fé, de celebrar os sacramentos, e, portanto, isso torna-se efetivamente uma necessidade essencial. E tantas vezes é no momento da doença, num momento em que a pessoa se vê obrigada a parar, a interromper toda a vertigem do seu dia-a-dia e às vezes na cama de um hospital é o lugar em que faz um exame de consciência, um balanço de vida, uma retrospectiva. Exato, muitas vezes tem esse tempo para fazer a paragem. Eu recordo-me de uma vez um doente dizer assim, bendita doença que eu tive, porque o ajudou a parar, o ajudou a descobrir a família e o ajudou a descobrir a fé, a relançar a sua vida com Deus. Porque, no fundo, a doença, e sobretudo se a doença é mais severa, confronta-nos com os nossos limites, com a possibilidade da morte, naturalmente. E eu preciso de pôr a minha vida em ordem, preciso de descobrir qual é o sentido da minha vida, o que é que eu faço aqui, o que é que eu faço de mim, que oportunidades me dou a mim. E nesse sentido, a dimensão espiritual é fundamental e, sobretudo, ajuda a descobrir isso. E depois, portanto, o hospital, o facto da pessoa estar num serviço, nos cuidados de saúde, não pode ser um obstáculo à sua continuidade de prática de fé, não é? Algo que já faz na sua comunidade cristã, não é pelo facto de estar ali que interrompe, não é? Não, e nesse sentido o próprio decreto-lei reconhece que o facto de estar internado não é um impedimento à prática da fé, à vivência da fé. Se a pessoa de facto vive a fé, se tem uma espiritualidade, o internamento não pode ser impedimento. Senão seria uma fonte de desumanização e de inibição dos próprios direitos humanos. Portanto, e não pode ser uma fonte de inibição de direitos humanos, não pode ser uma fonte de desumanização. E eu vou dizer mais. Muitas vezes, quando a pessoa às vezes sente necessidade de reconciliação, sente que há algo que morde dentro, sob o ponto de vista espiritual, existencial, isso é fonte de sofrimento e às vezes este sofrimento de natureza espiritual e existencial não é avaliado. E muitas vezes é de tal maneira fonte de sofrimento que acaba por levar a pessoa à confusão, ao estado confusional.
quando de facto não se é atendida esta necessidade espiritual do próprio doente. Por isso é que no Serviço Nacional de Saúde, porque é uma necessidade essencial, existe um serviço organizado e regular para assistir, ou melhor, para prestar assistência a essas necessidades do próprio doente. Porque nós não somos apenas corpo, não somos apenas células, nós somos pessoas humanas que funcionamos com um todo e quando estamos doentes, a doença afeta-nos no todo, não é? E aí é necessário as pessoas estarem informadas dos seus direitos, desse serviço, e é necessário solicitarem, saber solicitar a presença do capelão hospitalar. Exatamente. Nesse sentido, os próprios profissionais prestam um serviço ao doente, informando o doente sobre a existência de um serviço de assistência espiritual religiosa. E este é um dever dos próprios profissionais. Por um lado, é um dever estar atentos à pessoa no seu todo, também às necessidades espirituais do próprio doente, e de informar o doente sobre a existência deste serviço nos hospitais. O próprio Decreto-Lei diz que o hospital, através dos seus profissionais, devem fornecer essa informação. Informação da existência do serviço e informação, inclusive, dos atos religiosos, etc. Às vezes acontece que há profissionais que se esquecem disso ou podem, às vezes, ignorar ou desvalorizar essas dimensões, mas isto o próprio Decreto-Lei o admite. Há um outro aspecto muito bonito no Decreto-Lei, quando fala desta necessidade essencial, é que diz que os cuidados hospitalares ganham em qualidade quando estas coisas são tidas em conta. E ganham em humanização, com certeza. Uhum. Isso, nesse sentido, este novo decreto-lei acaba por colocar em espírito de letra, de lei, no próprio papel, muito do que já se vinha fazendo, naquilo que vinha sendo debatido, até pelos os próprios capelães hospitalares, e agora está reconhecido na lei. Resta agora que se concretize na realidade do dia-a-dia, não é? Exatamente. É isso que é importante que se concretize, que se implemente, porque é os direitos dos doentes que estão em causa, é a humanização que está em causa e é a qualidade dos próprios serviços hospitalares que estão em causa. Um hospital só beneficia com isso porque dá conta da liberdade interior, dá conta do respeito das pessoas e dá conta, inclusivamente, um profissional que não atende a estas necessidades espirituais, que ignora o pedido do doente, se o doente pediu o capelão, se o doente tem necessidades espirituais, e ignora estas necessidades, ele está a ser mau profissional. Porque um bom profissional atende ao doente no seu todo e, naturalmente, a estas dimensões também. Está atento a estas dimensões do próprio doente, porque sabe o quão um profissional verdadeiro sabe quão elas são importantes na recuperação do próprio doente e no bem-estar do próprio doente. Inclusive, é ao próprio doente que cabe o direito de recorrer ao livro de reclamações, caso não sejam atendidas as suas solicitações. E isso é aborrecido, porque é escusado a chegar a esse ponto de fazer essa reclamação. Daí que também os doentes têm de saber defender os seus direitos e afirmar os seus direitos e, naturalmente, ao conhecerem, ao saberem da existência deste serviço dentro do hospital, devem solicitar o próprio serviço. Devem manifestar, também devem manifestar as suas necessidades espirituais. Muito bem, continuaremos a analisar esta questão, os direitos do utente do Serviço Nacional de Saúde, os direitos de assistência espiritual e religiosa. Muito obrigado por ter estado connosco, Padre Fernando Sampaio. A espiritualidade e a fé no ambiente dos cuidados de saúde, a assistência religiosa enquadrada no novo Decreto-Lei que estabelece regras e direitos que quisemos abordar hoje aqui no programa Eclésia.